Saudações, investidores. Bitcoin agora cotará $32.800. Bitcoin que continua a queda e tenta formar um fundo no semanal. Hoje, meu principal objetivo vai ser justamente discutir onde pode estar esse fundo e onde podemos ter grandes oportunidades de compra pensando no longo prazo. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, primeiramente eu gostaria de agradecer os 30 mil inscritos que batemos ontem e avisar vocês que amanhã tem um sorteio de uma bolsa integral para o projeto da Investidor Moderno, tá? Projeto que, como vocês sabem, engloba o curso, a mentoria e 45 dias de estágio, onde você opera ao vivo com a gente todos os dias, comigo e com a equipe da AWP Cripto Oportunidades, que juntos formamos a Belo Trade. Já vou deixar no primeiro link da descrição o projeto para quem ainda não conhece, para ver o site aqui e tirar as dúvidas no WhatsApp. Mas fiquem tranquilos que essa semana nós vamos explicar tudo certinho, vai ter live aqui para falar do projeto e tudo mais, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar aqui então no semanal para falar com vocês um pouco sobre essa correção do Bitcoin, né? Afinal, como eu disse para vocês no último vídeo, eu encaro sim que essa é uma correção natural e saudável para o preço. E olhando no semanal, a gente pode ver que esse candle que está sendo fechado aqui, infelizmente, dita pra gente que essa correção pode perdurar por mais algumas semanas ou meses. E por quê? Porque não só a gente está fechando o candle feio aqui, né, próximo ao fundo lá dos 30 mil dólares, mas nós também estamos deixando o candle com o maior volume da história do Bitcoin, tá? Então isso dita para mim que é improvável que a gente já tenha formado o fundo e comece a pumpar a partir daqui. Não. A gente gostaria, né, que o candle fechasse lá nos 40 mil. Aí eu veria uma boa probabilidade do fundo ter sido formado, pois entenderia que muitas pessoas tinham ficado preso aqui embaixo. Mas não é o caso, né? Esse fechamento que ainda faltam 5 horas, se fechar dessa maneira aí, abaixo dos 35 mil dólares, para mim vai ditar uma maior probabilidade da gente continuar nessa tendência de baixa, tá? A gente poderia traçar esse Fibonacci aqui na escala logarítmica e entender que a gente não chegou nem em 0,382 de Fibonacci, tá? Então não se desesperem, porque essa correção ela pode perdurar mais, porém, na minha humilde opinião, os fundamentos do Bitcoin continuam os mesmos e quanto mais ele cair aqui, maior pode ser a oportunidade da gente acumular pensando no longo prazo, tá bom? Acredito que a região dos 20 mil dólares é uma região muito importante e é uma região onde, sem dúvidas, eu vou estar de olho para acumular sim, tá? E qual que é a região de maior suporte aqui? Os 10 mil, tá? Acho improvável que o Bitcoin volte nos 10 mil dólares, mas como vocês sabem, tudo pode acontecer. E se voltar aqui, putz, pode ser uma oportunidade de compra aí da nossa geração do século, tá? Realmente, se chegar nos 10 mil dólares, nossa, eu vou comprar Bitcoin demais, correto? Então, basicamente, né, é claro que a gente fala desses pontos importantes, mas a gente vai, no dia a dia, com análise técnica e de sentimento, tentar entender se a gente tem boas compras, tá? Então, nesse momento aqui ainda, infelizmente, ainda parece que a gente tem mais algumas semanas de correção por vir. Mas e aí, Pablo, você não vai se expor ao mercado, então você vai esperar os 20, os 10? Cara, como vocês sabem, ninguém sabe o futuro e ninguém sabe até onde vai essa correção. Então, na minha opinião, sim, já começa a fazer sentido a gente se expor um pouco mais ao mercado e comprar alguns bitcoins com certeza, tá? A gente tá em extremo medo, mas a gente entende que por poder corrigir ainda muito mais, as nossas posições não serão tão grandes. Então, a gente vai se expondo aos poucos ao mercado, porque, na minha opinião, a gente pode sim estar tendo boas oportunidades aí. Afinal, né, o que eu falei com vocês nos últimos vídeos, a gente tem que pensar em compras quando tem sangue nas ruas e quando realmente está todo mundo em medo falando que o Bitcoin acabou, né? Então eu acho que sim, tá? Já estou começando a acumular, mas estou basicamente fazendo isso de uma maneira bem responsável e com a minha estratégia, com a minha disciplina dessa maneira, tá? Como vocês sabem, cara, você não precisa dar all-in agora e comprar todo o seu dinheiro aqui em Bitcoin, é claro que não, né? A gente pode ir aos poucos se expondo ao mercado e para mim começa a fazer sentido sim a gente se expor. Tranquilo? Os fundamentos estão os mesmos, em especial, né, com tudo que está acontecendo no mundo aí, os bancos centrais, a questão das taxas de juros, a impressão de sem parar de dinheiro, tá? Então eu acho que o Bitcoin ele nunca foi tão importante para a humanidade como ele está sendo e como ele vai ser no futuro. Então acho que sim, temos boas oportunidades a partir daqui, mas não é para dar win, né? É para colocar aquele capital que realmente, seguindo a sua estratégia de gerenciamento de risco, para você não vai fazer tanta falta se o Bitcoin for a 20, a 10. Pense como uma boa oportunidade de acumulação. Tranquilo? Continuando aqui, falando um pouquinho mais próximo aqui, né, do preço no diário, a gente entende que sim, tá? A gente tem um suporte importante
nessa região dos 30 mil dólares. E se perdê-lo, a gente provavelmente vai ver o Bitcoin bem mais abaixo, tá? Então muita atenção a esses 30 mil dólares aqui, porque se perder, o próximo ponto de parada aqui seria essa região dos 25 mil dólares, mas mesmo assim, sem grandes suportes, né? E depois só lá nos 20 mil, tá? Como vocês podem ver aqui. Então tomem cuidado, entendam que a gente tá num mercado volátil, a gente tá num mercado que tá corrigindo depois de uma bolinha que a gente teve nas altcoins, né? Como a gente estava falando há muito tempo, e até falamos com vocês de um dos motivos a gente não estar se expondo tanto ao mercado, era essa bolha que a dominância estava despencando, a gente já começa a ver essa dominância aumentando aqui. O que é isso? Isso são as pessoas escolhendo o Bitcoin ao invés de altcoins. Como vocês sabem, a grande maioria não, mas muitos dos projetos subiram de uma maneira exagerada e algumas moedas que nem fundamentos têm. Então, é natural que essa correção aconteça para liquidar e estopar todo mundo que entrou no criptomercado só pensando em ficar rico em uma semana, tá bom? E como a gente pode ver aqui, né, essa correção no mercado pode demorar mais, tá? A gente basicamente aqui nem corrigiu direito toda essa pernada de baixo que a gente teve na dominância e ela voltar aqui para mim para os 50%, para os 55%, seria algo natural, tá? Isso acontecendo, o mais provável é que a gente veja o mercado tendo mais dias assim, com quedas de 20, 19, 30, 40%, ok? Porque, como eu vinha falando nas últimas semanas, cara, fica difícil a gente acreditar que o otimismo vai voltar de uma maneira tão forte para as altcoins performarem melhor do que o Bitcoin. Então eu espero sim que, independentemente se o Bitcoin suba ou caia, as altcoins acabem sofrendo nas próximas semanas e nos próximos dias, tá bom? Acredito, inclusive, que tem uma boa chance de, quando o Bitcoin formar o fundo, ele ir meio sozinho. Ele ir mesmo como grande destaque do mercado, né? As altcoins ficando para trás, ok? Então tomem cuidado com as exposições, principalmente nas altcoins, tá? A gente precisa entender que, se o Bitcoin ele é arriscado e volátil, as altcoins são bem mais. Então tomem cuidado, ok? A correção que a gente está tendo nas altcoins também é completamente natural e faz parte dos ciclos de mercado. Tranquilo? Continuando aqui então, indo já de uma maneira mais prática aqui para o 4 horas do Bitcoin, a gente consegue enxergar que a nossa tendência de baixa basicamente continua. Todas as nossas médias aqui mostram para a gente essa tendência de baixa. E nesse momento, falando de suportes e resistências, né, a gente basicamente só tem resistência acima. Então, se o Bitcoin voltar aqui nessa região, olha só, dos 36 mil dólares, eu vou pensar em sair de parte dos Bitcoins que eu acabei comprando aqui nas últimas horas, tá bom? Então, basicamente, a gente tem uma zona de resistência bem significativa aqui, e é uma zona que o Bitcoin vai ter dificuldade sim para ultrapassar, tá bom? Eu só vou voltar a ficar otimista aqui, pensando de uma maneira técnica, se a gente conseguir romper os 42. Se romper os 42, provavelmente a gente formou o fundo do Bitcoin e vamos voltar a ver o preço recuperando, pelo menos para testar resistências mais acima, como os 50, ou até mesmo, quem sabe, os 60 mil dólares, tá? Mas enquanto não rompeu o 42, todas as médias apontam para baixo e são resistência para o preço neste momento. Tranquilo? Continuando, né, e até falando um pouquinho sobre essa correção que pode durar por alguns meses, eu recomendo muito que vocês utilizem esse tempo para estudar, né, e para entender por que você comprar o Bitcoin agora nos 30 mil dólares pode ser uma grande oportunidade. Então eu recomendo aqui as playlists do canal, tá? Para quem não sabe, tem algumas playlists bem legais de tutoriais dos nossos indicadores, tem um curso avançado aqui de arbitragem que tem considerações bem legais sobre order book, manipulação do mercado. Tem uma semana de imersão aqui que você vai entender melhor o projeto, tem 4 aulas do curso nessa semana de imersão. E também tem o nosso curso grátis aqui para iniciantes no criptomercado, cara. Então use esse tempo aí para ler, para se informar, para realmente entender a grande revolução que o Bitcoin é. Esse curso aqui, então eu gravei ele quando o Bitcoin estava nos 4, 3 mil dólares. Vale a pena vocês verem aí que basicamente os fundamentos continuam os mesmos e o tanto que a gente cresceu desde lá é uma coisa muito bonita, correto? Mas então vamos continuar aqui e vamos para o 15 minutos. No 15 minutos nós estamos também muito clara numa tendência de baixa, né? E é o que eu estou falando com vocês há muitos dias. Quando a gente cai com volume. Quando a gente sobe sem nenhum volume, caras. Então sim, ó, a gente formou um fundinho importante aqui, deu uma subidinha em V, e nesse momento a gente pode ver o mercado dando uma recuperada, quem sabe para testar esses 36, tá? Mas é uma coisa que eu apostaria aqui nesse momento? Não.
Por quê? Porque a tendência é de baixa, e lembre-se, a tendência é sua amiga. A gente tem que operar a favor dela, tá? Então, dificilmente a gente vai ter grandes oportunidades de compra no Bitcoin e outros criptoativos enquanto ele estiver abaixo dos 42 mil dólares, né? Ele chegando em pontos mais abaixo, como os 25, 20, o que a gente vai fazer? Analisar a técnica, o price action e os indicadores de sentimento para ver se a gente pode pensar em acumular, tá? No momento, infelizmente, ainda não é o caso, tá? Detalhe, se a gente demonstra uma força e rompe esta linha de tendência aqui, a gente pode ver essa recuperação, tá? Então, antes de romper esse ponto de controle aqui nos 34 mil dólares, caras, nem cogitaria dar qualquer compra no Bitcoin. Mas se romper aqui, pode ter um scalpzinho aí com stop, galera. Toda exposição que a gente faz no mercado, a gente precisa colocar stop. A gente precisa entender a nossa estratégia, né? Então, não vá agora dar all-in sem stop, tá? Isso seria uma realmente loucura. E sim, eu entendo, eu acredito que o Bitcoin vai voltar a subir, vai passar dos 100 mil dólares, mas antes de pensar nos ganhos, a gente tem que pensar na proteção do nosso capital. Então, operar sem stop no mercado do jeito que tá é doideira, tá? Tomem cuidado. Então, basicamente isso, tá? Se romper os 34 mil dólares, é legal. Se perder o suporte aqui nos 31.800, provavelmente a gente revisita o fundo dos 30 mil dólares. Continuando aqui, então, indo para uma análise de sentimento. Análise de sentimento, a gente pode constatar alguns pontos, né? Primeiro, toda a queda está sendo confirmada pelo nosso indicador CVD das sardinhas, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por incrível que pareça, agora aqui no Bitcoin, os 32.600 dólares, tem muito mais sardinha comprada do que quando ele estava aqui nos 42, né? Essa linha azul mostra pra gente as compras e vendas no mercado, e normalmente as sardinhas estão comprando no mercado e as instituições estão lá com as ordens distribuindo para essas sardinhas, né? Então tomem cuidado aí, tá? Esse indicador está claramente confirmando a queda do Bitcoin. Já em relação ao long short ratio, ele continua bem baixo, tá? Ele continua aqui nessa região dos 1.39. E até por isso que eu acho que começou a fazer sentido sim a gente se expor um pouco ao mercado, tá? Provavelmente a gente pode ter aí nos próximos dias uma acumulação e o Bitcoin pelo menos indo revisitar resistências como os 36 e tal, para aí a gente pensar em sair fora do risco que a gente está assumindo neste momento, ok? Isso aqui é um bom indicador para mim, me denota que provavelmente o nosso fundo não está tão distante assim. Mas como vocês sabem, todos os indicadores de sentimento são dinâmicos, né? Por isso que a gente chama também de análise orgânica. Isso aqui muda a cada minuto, e se esse indicador começar a pumpar aqui, olha só, eu vou sair fora correndo, porque aí mostraria para mim mais risco no mercado. Em compensação, se a gente volta aqui próximo a 1, caras, eu acho que é uma oportunidade de compra sim, tá? Porque ainda é cedo para falar que o bull run acabou e comprar depois de uma alta tão grande, mais de 50% de queda, e com mais pessoas acreditando em short, pode ser uma grande oportunidade, e é aí que eu vou pensar mais em compra, tá? Não é a região, os 20, os 10, não. É quando os indicadores de sentimento e o price action demonstrar isso pra gente, ok? Detalhe, deixa aqui nos comentários quais altcoins vocês querem que sejam analisadas amanhã. Amanhã a gente vai ter um vídeo e vamos analisar aí, tá? Talvez a gente tenha um vídeo à noite, dependendo do que o Bitcoin for fazer. Então pode deixar nos comentários, tá bom? Deixa nos comentários que a gente vai fazer a análise das altcoins aí o mais rápido possível. Um ponto que me deixa um pouco preocupado aqui, a gente ainda não tem muita liquidação, né? Reparem quando, por exemplo, a gente foi lá nos 30 mil dólares, teve uma liquidação mais forte, e agora que essas liquidações estão bem tímidas. Então talvez ainda seja necessário realmente uma queda para levar o Bitcoin naquele desespero final para liquidar muitas pessoas, né? E é por isso que a gente fala, cara, se você não é um trader experiente, não pense agora em entrar alavancado no Bitcoin, cara. Porque, sim, o mercado está caindo 20%, mas ele pode cair 40%, pode cair 50%. E o que eu sempre falo aqui, nunca é tarde demais para você fazer o seu gerenciamento de risco, tá? Para você colocar o stop e proteger o seu capital. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá bom? Agradeço a participação aí. E realmente os 30 mil inscritos, estou muito feliz aqui, eu e toda a equipe, tá? Vou deixar no primeiro link da descrição aqui o projeto, para vocês entenderem como que é, mas nessa semana fiquem tranquilos, vai ter live, vai ter vídeo explicando tudo, como que funciona o curso, a mentoria, o estágio, tudo certinho, vocês vão conhecer mais ainda a equipe da Velotrade que eu opero todos os dias em conjunto. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço.